Estamos aqui para falar de Business Partner, tá bom? Eu sou o Fábio Desan, sou entusiasta em S4HANA. Então, lá desde 2015 eu estudo S4HANA. A primeira vez que eu loguei no S4HANA foi lá em 2015. Então, desenvolvi bastante o S4HANA. Estou no meu segundo projeto de S4HANA. Sou marido da Paula e pai da Liz. Trabalho na Lumen. Tenho certificações S4HANA Cloud e S4HANA On-Premise, tá? 4 certificações somente de S4HANA. E aqui eu deixo uma frase aqui minha, né? Para mim, compartilhar conhecimento é a melhor ferramenta de aprendizado. Então, estou aqui com vocês aprendendo também nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô com várias frases minhas aqui que vem na cabeça, eu tô compartilhando, tá? S4HANA, pessoal, não é somente sobre o que você faz, é sobre como você faz, tá bom? Não vou me aprofundar tanto nesse tema aqui, porém, pensem muito nisso, no como e não no que. S4HANA, no S4HANA, se preocupe menos em configuração e mais em solução, tá? Então, nós temos aquele ponto de procurar documentação, quer saber novos customizers, novas configurações. Então, foquem mais na solução, tá, pessoal? Porque a gente tem que conectar muitos pontos aí para a solução. Eu envio esses e-mails desde 2016, tá? Aqui é um e-mail que eu enviei lá sobre Business Partner para quem era cadastrado no meu site. 2017 também mandei um e-mail, 2018 também. Começando a falar sobre Business Partner. Vamos falar de alguns mitos, tá? Então, eu separei aqui algum ponto, né? Business Partner não é novo no S4HANA, tá? Ele não nasceu no S4HANA, vou mostrar aqui pra gente. E aqui eu fiz uma jogada de palavras, tá? Então, o que eu tô falando aqui? Business Partner não é fornecedor, fornecedor não é Business Partner não é cliente, cliente não é Business Partner. E também aqui tem um mito que a gente fala, né? Que fornecedor e cliente viraram business partner no S4HANA. Calma, tá, pessoal? Quando a gente ouve pela primeira vez falar do business partner no S4HANA, não teve uma mudança técnica tão drástica assim. Então, não é correto, de certa forma, falar que fornecedor é business partner, que cliente é business partner. O correto é a gente falar que business partner também pode ser um fornecedor, business partner também pode ser um cliente, tá? Então, existe uma ligação que a gente vai ver aqui, a gente vai falar um pouco de CVI, como funciona tecnicamente esse ponto. Antes de começar, configuração. Vocês querem documento de configuração? Vou compartilhar aqui com vocês, é um documento que não fui eu que fiz, tá? Mas o documento é esse daqui, ó, J61. Ele tem 80 páginas e toda a configuração do Business Partner. Voltando ao que eu falei no início, se preocupem mais em solução, mais em conceito e menos em configuração. Então, vamos aproveitar aqui esse webinar para a gente discutir bastante o conceito do Business Partner, tá? Configuração, a gente consegue desenrolar, pegar esse documento, acessar o SPRO, e a gente consegue sair do outro lado. Agora, vamos discutir aqui bastante o conceito. Então, Business Partner no S4HANA é obrigatório, não tem opção de não usar, e as transações antigas estão obsoletas. Acredito que isso aqui muita gente já deve ter esse conhecimento, então não vou focar muito nesse ponto. Então, por exemplo, se eu entrar na transação XK01, daqui a pouco eu vou acessar o sistema, ele vai me redirecionar para a transação BP, está obsoleta. E a gente vai discutir o porquê que a SAP tomou essa decisão também. Aqui eu tenho evidências, né? Eu tenho lá, me dê imagens. Então, aqui tem uma imagem. Esse é o documento mais antigo que eu achei sobre CVI. Lá em 2005, já tinha um documento oficial da SAP falando do CVI, falando do Business Partner ali. Se eu não estiver enganado, o Business Partner ele veio com a chegada do CRM no SAP. Então, eu precisava classificar as pessoas, as empresas que eu tinha um relacionamento. Então, tem o Business Partner. Se vocês conversarem com consultor de SRM, consultor de RE, Real Estate,
consultor de FSCM, entre outros módulos, eles já trabalharam com o Business Partner no ECC. Então, o Business Partner não é algo novo. Tá? O ponto é que agora ele é obrigatório e nós temos que utilizar, não tem opção. E é até interessante, né, antes que eu me esqueça no comentário, de comentar esse ponto, eu ouvi muito falar que os projetos de implementação SAP iam acabar, né? E eu até acreditava nisso. Eu tinha essa visão também. Eu falei, poxa, a maioria das empresas já implementaram, então tende a diminuir o número de projetos SAP. Porém, está rolando muito projeto de implementação de S/4HANA, pessoal. Está rolando muito em empresas diferentes do segmento inicial da SAP, empresas de serviços. Então, é um outro nicho de mercado que a SAP está pegando também. E tem indústrias também implementando o S/4HANA. Então, tem muito projeto de implementação rolando. Tem muito projeto de implementação rolando. E a minha dica é cuidado para não implementar o ECC no S/4HANA. Tá. O que é um Business Partner? É uma pessoa, uma organização ou um grupo de pessoas de organização na qual a empresa tem interesse em algum tipo de negócio. Esse ponto aqui é relevante, em algum tipo de negócio. Então, o Business Partner ele não é somente um cliente ou um fornecedor. Ele pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa que é um prospect, né, um possível cliente, entre outros pontos. Ele pode ser o dono do imóvel que a empresa aluga. Então, ele tem uma gama enorme de utilidade. Por exemplo, quando trabalha com SAP TM, por exemplo, todos os objetos que criam no SAP TM, eles geram um Business Partner no SAP. A questão de território, por exemplo. Então, o Business Partner não é só cliente ou fornecedor, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo. O que é o Business Partner? Então, eu pedi permissão lá para o Silvio Santos, né? Eu falei, pô, Silvio Santos, deixa eu usar o seu exemplo aí no webinar que eu vou fazer, porque com o exemplo eu acredito que eu vou conseguir transmitir melhor a ideia para os participantes. Então, o que acontece? Aqui eu tenho, nesse ponto aqui, 3 tipos de parceiro. Eu tenho um parceiro que é uma pessoa, que é o próprio Silvio Santos, tá? Eu tenho deixa eu sair a tela aqui. Eu tenho um parceiro que é o próprio Silvio Santos, ele é uma pessoa. Eu tenho o Grupo Silvio Santos, que é uma holding, tá? E eu tenho aqui as organizações que fazem parte do Grupo Silvio Santos. Todo esse contexto aqui, eu consigo cadastrar e ter a visão no Business Partner. Tanto que o Silvio Santos é uma pessoa, que o SBT é uma empresa, que o Grupo Silvio Santos é uma holding, e lá no Business Partner eu consigo falar, ó, a Jequiti é uma empresa do Grupo Silvio Santos. O Silvio Santos é sócio do Grupo Silvio Santos. E assim por diante. Tá? Então, aqui é um exemplo do que é um Business Partner. Aqui eu não estou nem falando se é fornecedor ou se é cliente, tá? Aqui ele é só um Business Partner ainda, nesse contexto que eu estou trazendo para o webinar. Depois que eu posso transformá-lo em um cliente ou em um fornecedor. Então, aqui são só Business Partners, tá, pessoal? Como que eu atribuo, como que eu transformo um Business Partner em cliente ou fornecedor? Eu tenho as funções. Eu vou já deixar até o SAP aberto aqui, para quando... Deixa eu só logar aqui no SAP. Caiu. Então, uma vez que eu criei o grupo Jequiti, o Silvio Santos, o SBT, eu vou dar acesso às funções a eles. O que são essas funções? Tem diversas funções. Deixa eu acessar aqui a transação BP para mostrar para vocês. Então, aqui eu estou em um BP. Deixa eu só trazer a tela aqui para a gente.
O BP ele tem diversas funções, então se eu abrir aqui, ó, tem muitas funções. Então, cada função dessa, ele tem uma aplicabilidade. Tem funções da integração com HCM, funções de real estate, função de TM. E as principais funções que estão aqui no slide, falando de fornecedor e cliente, são essas daqui, a FLVN00, FLVN01 e a CU00 e CU01. O que acontece? Ainda no exemplo do Business Partner, do Grupo Silvio Santos, o SBT, quando eu dou acesso a ele, essas duas funções, ele vira para mim um fornecedor. Aí ele vai lá na tabela KNA1. Tá? As tabelas antigas não morreram de Business Partner, mesmas tabelas, tá bom? De fornecedor e cliente. Então, não existem novas tabelas nem redundância de dados. Vou explicar depois como funciona. A Jequiti aqui, no caso, eu falei que ela é meu cliente, coloquei a função de cliente, e o baú da felicidade aqui eu falei que ele é cliente ou fornecedor. Ou seja, ambos são business partner, porém, esses três aqui de baixo, um é fornecedor, o outro é cliente e o outro é fornecedor e cliente, tá bom? Ainda falando de funções, antes que eu me esqueça, o que eu já vi algumas pessoas fazendo em projeto, tá? O pessoal confundiu o conceito de função com um grupo de contas. Então, por exemplo, aqui eu tenho fornecedor, né? Aí o que o pessoal geralmente, o que eu já vi fazendo? Ele vem e cria fornecedor nacional, fornecedor estrangeiro, fornecedor pessoa física, e vem criando um monte de Z aqui, ó. Um monte de Z. Quem sofre com isso? O usuário no dia a dia. Tá? Então, não confundam função com grupo de contas. Tá? Conceitos diferentes, eu diria até totalmente diferentes. Até hoje não vi nenhuma necessidade, nenhum caso para fazer essa opção aqui, duplicar. Diga-se de passagem, nenhum projeto de conversão é preciso fazer isso. Um projeto de conversão eu trabalho com outro elemento, que é o agrupamento, ele vai estar aqui em cima, depois eu vou mostrar para vocês. Falar do CVI. O CVI ele é um orquestrador, tá? Aqui no CVI, onde a mágica acontece, vamos dizer assim. O CVI é o Customer Vendor Integration. Então, ele faz o sincronismo entre o business partner, o fornecedor ou o cliente. Então, conforme eu for atribuindo, dando novas funções ao business partner, o que acontece? O CVI ele trabalha e faz a criação do fornecedor ou do cliente nas mesmas tabelas que a gente usava no ECC. Então, LFA1, LFB1, KNA1, KNB1. Então, aqui não houve redundância de tabela, tá? Primeiro ponto. Não existe isso, não teve. Tá? As tabelas são as mesmas. Existe aqui duas tabelas novas aqui de dados bancários e de identificação fiscal do business partner. Ok, essas são novas. Porém, o restante não muda, tá? Você quer pegar uma informação de empresa, vai lá na LFB1. Na verdade, assim, se tiver a BAP aqui, eu vou até dar um ponto aqui. Não façam select em tabela de banco de dados diretamente em programas Z, tá? Então, se você fizer uma especificação funcional, se você receber uma especificação funcional, você ABAP, não faça o seguinte código. Vou mostrar aqui para vocês. Então, no S4HANA, fazer isso daqui é errado. Deixa eu abrir aqui. Então, se eu for lá no S4HANA e fazer assim, ó, select from LFA1, sei lá, into, bom, vou colocar aqui, LS, LFA1, where, alguma coisa. Se você fizer isso no S4HANA, você não está fazendo a melhor prática. Então, no S4HANA, não criem programas na SE38, SE37, não façam selects no banco de dados. Tá? E tem um outro conceito que é o VDM, que é o Virtual Data Model. Tá? Se der tempo aqui, eu vou mostrar no final
Virtual Data Model, que é o VDM. Então, aqui todos esses selects estão prontos. Então, assim, ABAP, não façam isso, ok? Sem selects em banco de dados no S4HANA. Então, vamos lá. Quando eu crio um business partner e dou a função para ele de fornecedor, existem funções aqui dentro do CVI que vai levar esses dados que eu coloquei aqui na tela do BP lá para o fornecedor ou para o cliente. E tem um ponto aqui, que é o PPO, que ele faz o quê? Ele controla se houve algum erro nessa criação. Imagine que quando ele tentou criar o fornecedor, tinha um campo obrigatório que eu não preenchi na tela do Business Partner. Ele vai dar um erro, tá bom? Essa transação aqui, ela exibe os erros dessa sincronização, tá? Do CVI. Então, ela vai mostrar, ela vai acumulando aqui os erros. Se você estiver na transação BP, ok, você vai ver, de certa forma, aquele erro vai aparecer para você na tela. Se você estiver fazendo carga ou estiver trabalhando com sistema legado, integração com o sistema legado, esses dados eles não vão aparecer. Então, eu lembro que no meu primeiro projeto de S4HANA, estava lá, fiz a primeira carga em Dev, aí criou lá todos os business partners, não sei o quê. Aí era, sei lá, 5.000 business partners, só que criou somente, sei lá, 4.500 clientes. O que aconteceu? Houve um erro aqui dentro do CVI. Aí o que ele fez? Ele criou o business partner e não criou o cliente, porque eu estava usando a LTMC lá, o Migration Cockpit. Então, essa transação aqui é muito útil quando eu tenho interfaces rodando em background, eu estou fazendo carga de dados. Tá? Aí, quando eu descobri aqui, o que era o erro? Era erro de domicílio fiscal. Então, o erro de domicílio fiscal não dava no Business Partner e dava quando eu tentava criar o cliente. Aí ficava o log aqui. Qual que era o problema disso? Eu tive um trabalho muito grande, porque eu já tinha criado os Business Partners e depois eu não consegui... Depois foi difícil fazer uma carga para adicionar as funções, tá? Então, é um contexto um pouquinho diferente ali, né? Ele teve um projeto, porém deu um trabalho relativo. Outro ponto aqui que a gente precisa entender, Business Data Toolset. Aqui é como se fosse um framework da SAP. O que está relacionado aqui nesse Business Data Toolset? Estão vendo essa tela aqui? Eu tenho nela todos os campos da localização Brasil ali, no caso. Eu vou entrar nessa tela aqui, para a gente ver. Deixa eu abrir aqui o fornecedor. E eu estou aqui em dados fiscais. Tá vendo essa... Opa, deixa eu maximizar aqui. Aí, tá vendo essa tela aqui? O que acontece? Essa tela não é uma tela que o ABAP ele criou, né? O ABAP foi lá e desenhou essa tela e adicionou esses campos aqui. Essas telas, de certa forma, elas são configuráveis. Então, esses campos que aqui estão, existe uma configuração por trás. Então, essa transação BP, e tem outras transações também em alguns módulos, o FM também usa, são transações configuráveis. Então, os campos que estão aqui, eles foram configurados no Business Data Toolset. Deixa eu entrar aqui numa transação na BSO1. Não, BSO, BOS3. A visão, BSO 2. Estava até conversando com um amigo essa semana sobre esse ponto aqui. BSO 4, será? Não, BSO... Bom, deixa eu entrar em outro, então. C38. Eu vou entrar aqui no BDT Analyzer. Eu vou analisar o conteúdo lá do Business Data Toolset. Vou analisar aqui para parceiro de negócios, UPA, e vou colocar o campo aqui, se eu não me engano, é 4421, que é de localização Brasil. Não. 44...
Eu só pegar aqui, pessoal, porque vai ficar... Opa. Espera aí. Eu quero só mostrar o campo de localização Brasil, porque isso daqui vai ajudar vocês no debug também, tá? Então, deixa eu pesquisar aqui, Brasil. Ah, não achou, que legal. Não achou também, deixa eu ver se é 44, 21. Bom, não lembro se era esse campo, deixa eu executar aqui para ver. Mas o que ele vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar os campos que foram... acho que é esse mesmo. Ó, aqui, ó. Então, existe toda uma configuração aqui para montar aquela tela. Então, na verdade, a tela de baixo. Então, dentro desse grupo de campos estão esses campos que estão nessa visão, né? A visão está nessa seção e está nessa tela. E aqui eu consigo ver quais os nomes, as funções que trabalham aqui no CVI, tá bom? Então, é muito ruim fazer LSMW no... acho que até inviável, né? LSMW aqui no BP por conta disso também. Eu vou mostrar depois alguns aplicativos no Fiori, mas saibam disso, do Business Data Toolset, que é um componente bem importante conhecer no S4HANA. Deixa eu abrir aqui um outro site. Então, agora eu vou me guiar aqui por esse mind map que eu criei, tá, pessoal? Então, eu uso muito mind map para estudo. Então, deixa eu só falar aqui. Então, eu falei um pouco de função, tem uma nota bem interessante aqui. Existe um agrupamento de função, tá? Que você consegue unir duas funções, é algo bem tranquilo. Mas eu enfatizo para não criarem novas funções por tipo de fornecedor. Inclusive, o grupo de contas, tá? Lembra quando a gente criava lá grupo de contas, ENAC, ZEST, nacional, estrangeiro? No S4HANA isso já muda, o grupo de contas tem um peso diferente, tá? Então, cuidado para não go live aí de S4HANA, numa implementação, não sair criando os grupos de contas que nem que a gente fazia lá no ECC. Pode estar errado, tá bom? Integração com HCM, vamos falar aqui um pouco, é algo que está sendo muito utilizado. Então, aquela transação que tinha antes, que é a PE e a A, que foi quando eu criava um fornecedor lá um empregado no HCM, e ele criava um fornecedor, essa transação é obsoleta no S4HANA, tá bom? Agora existe outro programa, esse programa está aqui embaixo, tá? Que faz essa conversão. Então, eu cadastro lá no meu HCM um empregado, coloco os dados dele, coloco alguns infotipos específicos, eu rodo esse programa, eu posso deixar um job, e ele vai criar um business partner para o empregado. Ele, dependendo da configuração que eu colocar lá no cadastro do funcionário, ele vai criar um funcionário com alguma dessas funções aqui. Então, o que é essas funções? Se eu entrar aqui, ela não aparece aqui, ó. A BUP 03, por exemplo, ela não está aqui. Por quê? Ela só pode ser usada na integração com o HCM ou pelo aplicativo no Fiori, que também faz a criação de usuários e funcionários. Então, aqui eu tenho a BUP 003, que é para empregado, tá? A BUP 005, que é para prestador de serviço. Aqui existe uma integração com o SAP Fieldglass, que também já cria aqui automaticamente. Porém, tem uma BAD que eu consigo trabalhar nessa integração, onde ao invés de criar um empregado, eu crio um Service Performer. E tem aqui também a BUP 010, que ele vai criar um freelancer. Por que eu trago esses pontos aqui? Primeiro, se você for trabalhar com workflow flexível no S4HANA, atenção SDs. Pessoal de SD aí. Agora no S4HANA, na versão 1909, existe o workflow para ordem de vendas, tá bom? Então, você cria a ordem de vendas, ela cai no workflow de aprovação, tá? E você consegue definir as regras e faz a aprovação. Então, para isso, vocês vão precisar criar lá
um business partner no BUP 003, que vai ser o aprovador daquela cotação. E outro ponto, que é o principal que eu trago aqui essa informação, é pensando no E-Social. Tá? Então, pense assim, imagino que não tenha aqui consultores de HR, mas isso ajuda muito na solução que você vai dar para o E-Social. Porque quando eu cadastro lá um prestador de serviço no HR, eu faço pagamentos para ele, um autônomo, eu tenho uma obrigação que é o E-Social lá. E se eu tiver essa segregação no meu business partner, eu também tenho esse benefício na E-Social, fica bem interessante, tá bom? Me enviaram uma pergunta falando assim, nessa integração, quando eu crio um business partner, o SAP ele não leva o CPF do business partner, do empregado para o business partner. Ele não leva mesmo, eu debuguei, tá? Ele não leva. Eu preciso fazer isso através de uma BAD. Eu vou levar depois uma BAD. Para quem for mais técnico, quem quiser entrar um pouco no detalhe, tem essa classe aqui, que é uma classe assim fantástica. É uma classe que faz essa sincronização, né, de empregado para parceiro de negócios. E nesse método aqui, eu vou até entrar lá, nesse método, ele verifica quais são as configurações necessárias para que esse processo funcione. Então, aqui ele chama esse método verificar customizing. E aqui ele chama algumas funções, faz alguns selects, alguma coisa do tipo. Ó, aqui ele faz um mapeamento, tá vendo? Ele pega as funções, pega a BUP 3. Então, tem algumas verificações bem interessantes que ele faz aqui, tá? Então, conheçam esse método. E se vocês quiserem debugar essa integração, debuguem esse método aqui, ó, Execute Synchronization. Então, nesse método, deixa eu entrar aqui, é o método onde ele chama a API, chama a classe, para fazer a criação do business partner. Cadê Execute Integration? O Execute Migration, acho que é Migration, então. Então, aqui nesse método, aqui embaixo, ele vai chamar a API, aqui dentro dessa execução, ele vai chamar a API de business partner. Mas vamos em frente. Aqui no... Então, saibam que mudou a integração de HCM com BP. Esse ponto aqui é um ponto que convém um webinar só para esse assunto, tá? De integração com HR e com BP. Muita gente fala do mini HR. Eu preciso ter um mini HR para ter isso. Cara, é super simples ter um mini HR. É super simples. Se você trabalhar com best practice, isso já vem ativado. Você vai ter um trabalho muito baixo para fazer isso funcionar, tá bom? Tem uma BAD aqui também que ele trabalha, enfim, são informações bem relevantes. Aqui o Marcão está perguntando, Desan, sobre o workflow de ordens de vendas, você saberia dizer se foram criados novos status de ordem? Não, Marcão, não é status, tá? Não é status de ordem, é workflow, é um novo contexto lá na ordem de vendas. O Vander que manda a pergunta aqui. Vander, tudo bem? O Vander está perguntando aqui, ele não leva o CPF do funcionário, né? O BP, qual que é a solução? Vander, eu vou falar um pouquinho de BAD aqui na frente, eu vou te dar a solução, uma solução técnica, uma das soluções, tá? A Rosimeire perguntou se tiver novos campos entregues. Rosimeire, tem uma nota, deixa eu ver aqui, que ela fala como, essa daqui, ó. Acho que essa nota, ela fala como criar novos campos no BP, tá? Ainda mais se você tiver num projeto pensa num projeto de migração, tá? Você já tem um campo Z na sua KNA1 e na LFA1. Então, você precisa levar esse campo Z para o S4HANA. Então, tem toda uma documentação, tem exemplos bem relevantes de como fazer, tá? Então, continuando aqui, integração de HCM, pessoal, extremamente importante, e é algo novo, porque mudou os programas, né? Para FI Travel também ela vai atender. Então, continuando aqui, falei da integração, deixa eu descer aqui para outro ponto. As transações. Então, transação BP,
que cria o Business Partner. Existem essas transações aqui, eu coloquei até um ponto de atenção, elas não são para ser utilizadas diretamente no S4HANA. Elas são mais, possivelmente, num projeto de migração, você vai utilizar para ativar o CVI. Mas o que eu faço aqui? Eu seleciono um cliente e crio um parceiro de negócios para ele, eu faço um link. Tá? É legal conhecer essas transações num projeto de conversão de sistemas, do ECC para o S4HANA. Tá? Eu falo conversão porque não existe projeto de upgrade do ECC para o S4HANA. Tá? Não existe. Essa outra transação aqui que eu entrei, eu coloco o código do parceiro de negócios, a função e o cliente, e eu faço um join dela aqui. Tá bom? Então, isso daqui eu vou usar só no projeto de conversão. No S4HANA, não preciso utilizar. Deixa eu voltar aqui num ponto importante do CVI. Vocês estão vendo aqui no CVI que eu coloquei só a seta de Business Partner para cliente ou fornecedor. Então, aqui eu estou trabalhando em um sentido unidirecional, ou seja, o ponto de partida sempre é o Business Partner e depois vai para o fornecedor ou para o cliente. Se você já participou de um projeto que teve SRM, CRM ou Real Estate, o que acontece? Lá tem um contexto que é uma sincronização bidirecional. Eu posso também criar um fornecedor e o CVI vai fazer o quê? Automaticamente ele vai criar um business partner. Ou eu crio um business partner e ele cria um fornecedor. E isso no ECC, no S4HANA isso já não acontece mais, tá? Mas se você trabalhou com SRM, você fala, eu trabalhei com SRM, mas eu nunca vi business partner, porque eu cadastrava na XK01, tá bom. Você cadastrava, porém, o CVI trabalhava em background e fazia a criação do business partner, tá bom? Aqui no S4HANA, eu trabalho só com o conceito de unidirecional. Só de uma direção para outra, não tem o bidirecional. Tá? Voltando aqui, então, integração com HCM, algumas transações. Pessoal, alguns blogs, tá? Depois aqui eu coloco o blog, depois vocês vão ter diversos blogs aqui para acessar, para ter informação. Tabelas, deixa eu falar um pouquinho de tabelas. Então, vou falar só da Boot. Essa daqui é a tabela a Boot 000. O que tem? Tem os dados básicos de fornecedor ou de cliente. Cuidado, essa tabela não substitui a KNA1 nem a LFA1, tá? Porque, por exemplo, aqui eu não tenho os dados de CNPJ, não tenho essas informações nessa tabela. Eu tenho só lá, ou na tabela... Nessa outra tabela aqui, deixa eu ver se eu... aqui. Bom, tem uma outra tabela, depois eu vou procurar aqui, que mostra ali os códigos de CNPJ e CPF, por exemplo. Falando de BAD, tá? O Wander perguntou aí. O Alexandre Folgado, posso fazer uma pergunta por aqui? Sim, pode fazer sim. Vamos lá. Perguntas aqui. O Eduardo Brandão. Bom dia, Fábio. Nessa integração HCM, terá impacto no REINF também? Terá impacto, assim, vai me ajudar na solução, tá? Vai te ajudar na solução do REINF, porque você vai ter os dados todos estruturados e ligados. Então, o impacto aqui eu vejo um impacto positivo, porque você vai ter mais insumos para fazer o REINF, para consolidar as informações. Sim, Denis, eu vou compartilhar depois o mapa mental. Aqui o Wander perguntou, XK e XD99, atualiza em massa? Para BP em massa. A XD99 e XK99 também funciona para BP, tá? Podem usar a XD99 e a XK99. O Alexandre, acho que o Alexandre fez até a pergunta lá, né? Vou falar um pouco desse ponto, tá, Alexandre? Legal. O Alexandre tem a pergunta do Alexandre, eu acho que foi ele que mandou no site também. Falar um pouco de BAD, aí eu vou dar a solução aqui para a pergunta que o Wander fez. Essa BAD aqui, ela atua onde? Deixa eu até deixar um pouco mais didático aqui. Essa BAD que eu estou trazendo para cá agora, espera aí.
que é a CVI Custom Mapper. Acho que é essa daqui o nome. Essa BAD, ela trabalha aqui entre o parceiro de negócio e o fornecedor ou cliente, essa CVI Custom Mapper. Eu vou acessar lá essa BAD, lá no EC38, EC18. Vou falar de carga já, tá, Jorginho? Então, aqui eu tenho um método nessa BAD, em diversos métodos, na verdade. Deixa eu acessar aqui. Será que eu aqui na BAD certo? Essa daqui mesmo. Aqui. Então, eu estou nessa BAD. Então, por exemplo, o que eu consigo fazer aqui? Aqui eu tenho uma BAD de mapeamento de Business Partner para cliente, Business Partner para fornecedor e entre outras direções. Então, vamos pensar aqui no caso, no exemplo do Vander, o que acontece? Ele criou um empregado lá no HCM, tá? Esse empregado rodou o programa e criou o Business Partner. Porém, o CPF não veio, ele precisa criar aqui um fornecedor. Então, nessa BAD, tá? Dentro dessa BAD, eu vou importar aqui o número do parceiro, e aqui dentro dessa estrutura de ser vendor, aqui eu tenho uma deep structure, tá? Eu vou ter aqui dados centrais, aí eu vou mudar aqui no tax grouping, deixa eu ver. Aí eu vou encontrar o campo aqui, acho que é esse daqui, tá? Não. Aí, durante a execução, nessa BAD, eu posso fazer uma regra que vai buscar lá os dados do fornecedor e depois traz para cá a informação do CPF. Aqui vocês conseguem mudar tudo, tá? Assim, tudo. A maioria dos campos vocês conseguem fazer a mudança aqui. CNPJ, dados básicos de cadastro, vocês conseguem até fazer validações. Se vocês quiserem criar aqui, por exemplo, um BRF, para fazer essas validações, vocês colocam um BRF aqui nessa BAD, vocês vão conseguir fazer assim, eu não diria nem dezenas, mas centenas de validações do cadastro do cliente ou do fornecedor, tá bom? Voltando aqui. O Eduardo, eu desconheço esse campo novo, tá, de fornecedor estrangeiro. Não sei. Não vi nada disso. Se não tinha no ECC, acho que não tem ainda no HANA, não. Mas, porém, tem uma forma ali onde eu consigo cadastrar, criar configurar algo para isso. Ricardo, bom dia. Existe a possibilidade de escolher um tipo de lagradouro, tipo avenida? Hoje temos apenas a possibilidade de rua. Vou te falar que eu não sei disso, tá, Ricardo? Deixa eu ver aqui. Acho que não, aqui, ó. Eu nunca me atentei nisso. Imagino que não, que o campo já vem rua aqui. Se não me engano, o Pro E-Social pede esse detalhamento. Né? Então, voltando aqui, tem essas BADs, tá? Eu vou colocando bastante BADs depois. Então, foquem nessa daqui. Essa é uma BAD bem interessante para vocês trabalharem nos projetos que vocês estão ou irão participar. Deixa eu colocar aqui uma estrelinha. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu me achar aqui com o Mind Map. Tá, aqui tem umas notas, tem alguns links interessantes. Essa nota aqui, tá vendo essa Expert Webinar? Tem um webinar que a SAP fez, tá? Um webinar falando de Business Partner, bem legal. Falar um pouco de BAP ou de carga de dados. Falando um pouco aqui ó, de atualização em massa, que perguntaram, né? XD99, XK99, e dá uma olhada nessa nota aqui também, que ela fala um pouco da atualização em massa. Pessoal, cuidado com o Google. Cuidado com o Google. Se eu pegar aqui, ó, vou entrar no Google, e eu vou procurar aqui, ó,
Eu vou procurar aqui, ó, FM to create business partner em SAP. Então, assim, ó, vai vir um link, vai vir outro link, vai vir um outro link aqui também, vai vir mais um link, enfim, vai vir centenas de links. Aí você entra aqui e você fala, ó, deixa eu ver. Criar business partner, aí o cara fala, ó, tentei usar essa, não consegui. Aí o outro vem e sugere, usa essas duas aqui. Aí no outro link, o cara vem, é o mesmo link aqui na verdade, aqui ele fala de uma BAP, ele fala, ó, essa daqui, ó, BAP, Bupa Create from Data. Faz todo sentido usá-la para criar business partner, né? Porém, tomem cuidado com o Google, tá? Você chegou no projeto, você precisa fazer uma interface, você precisa fazer um programa, enfim, fazer uma carga de dados. Cuidado com a função que vocês vão usar. Se vocês usarem essas funções aqui, perdeu. Perdeu o Playboy, vocês vão testar, não vai criar fornecedor, não vai criar cliente, aí você vai ter que pegar uma outra função, aí o ABAP vai ter que chamar primeiro uma função, depois recuperar o código e chamar outra, depois vai chamar uma outra, vai chamar uma outra, enfim, ele vai criar, vai ter que chamar diversas funções para criar o fornecedor ou cliente. Então, assim, o Google nos ajuda, porém, cuidado, tá? Essas BAPs aqui, elas criam somente o business partner. Elas não criam o fornecedor ou o cliente. Tá? Então, cuidado para não fazer uma especificação com essas BAPs aqui. Tá? Senão pode até gerar um conflito entre o funcional e o ABAP. Aí, tá bom? Então, aqui eu estou tentando promover a paz aqui. Tá? Não usem essa BAP aqui, vocês vão usar somente se vocês forem criar business partner. Eu já usei essa BAP em projeto, porque na solução, no negócio do meu cliente, eu precisava criar somente o business partner. Então, por exemplo, eu precisava criar somente o Silvio Santos. Tá? Então, eu usei essa BAP. Existe um blog da SAP que fala que eu consigo criar LSMW, Business Partner SAP. Existe esse blog aqui, lá de 2006. Cuidado. Aqui ele fala, ele dá um exemplo, passo a passo, como criar um business partner, etc, etc. Cuidado para ler todo esse documento, esse link aqui, esse post, e não ler essa linha aqui, ó. Que esse blog aqui, ele é válido somente para a versão 15.11. Tá? Então, cuidado, esse link aqui é desatualizado. Se você chegar no projeto na versão 16.10, 17.09, 18.09, 19.09, e você ir por esse caminho, você vai sofrer muito. Tá? Você vai gastar muitas horas para fazer isso e imagino que você não vai conseguir atender todos os cenários. Tá? Então, cuidado, não utilizem. Existe até uma nota que ela fala, inclusive, deixa eu ver essa nota. Aqui, ó, essa nota fala que aquele módulo de função está obsoleto, tá? Então, aqui, eu vou até colocar aqui BAP e carga de dados. Deixa eu mudar aqui. Carga de dados. O correto é usar essa classe aqui, essa classe, deixa eu abrir ela aqui na SE24. Então, dentro dela, eu vou ter um método aqui, validate, e dentro do validate, se não me engano, aqui eu vou ter essa estrutura aqui, esse tipo de referência CVIS EI extern. Aqui dentro, eu tenho uma deep structure, tá? Com todos os campos do business partner, do cliente e do fornecedor. Então, aqui que eu trabalho. Outro ponto. Se você estiver fazendo uma integração com o sistema legado, tá? Eu tenho um sistema legado que vai criar business partner no meu SAP, vocês precisam pensar em usar a API. Então, tem uma API pronta, já aqui no SAP API Business Hub, que ela já... Deixa eu ver se essa daqui é uma dessas duas.
Deixa eu só confirmar detalhes. Bom, eu não sei se é essa. Não, não é essa não. É uma outra API. Enfim, tem uma API aqui já pronta, tá? Pronta mesmo, que você consegue utilizar para fazer a criação dos business partners. Então, cuidado na solução que você vai dar para o seu cliente quando você for integrar um sistema legado com o S/4HANA. Cuidado, tá? Então, lembre, a S/4HANA não é somente sobre o que você faz, mas é como você faz. Não é tanto sobre configuração, mas é muito mais sobre solução, tá bom? Eu não achei aqui a API exata. Seria legal se eu achasse. Espera aí. Poxa, o pessoal está até usando no projeto. Eu estava até brincando com ele esses dias. Essa data aqui, deixa eu ver. Isso, essa API aqui, ó. Então, essa API Business Partner, ela já vem no S/4HANA, consigo chamada delas, e aqui eu tenho todas as estruturas, partner, do cliente, venda, instalado na solução que vocês dão na integração no sistema, tá? Cuidado, porque o contexto do S/4HANA é outro, não é simplesmente uma atualização não um upgrade de versão, ECC S/4HANA. Então, cuidado, tá, pessoal? Cuidado com o passado, cuidado com o que nós fizemos no passado, que ele não pode ser o melhor caminho no presente. Olha só, falei bonito, hein? Daqui foi frase de coach. Me senti um coach agora. Então, prestem atenção. Utilizem a LTMC, tá? Se vocês forem fazer carga de dados, dá para utilizar a LTMC no projeto, o Innovation Cockpit. Ele tem algumas limitações que ele não vai te deixar, como se fala, fazer algumas validações, enfim, vai dar um trabalhinho a mais, porém, é utilizado. Nos projetos que eu passei, eu sempre utilizei. Deixa eu entrar aqui no Launchpad da SAP. Pessoal, a gente precisa aprender a procurar a nota da SAP, tá? A gente precisa aprender a procurar, filtrar, chegar à informação. A SAP está com muitas documentações, tá? E quando eu sei utilizar aqui esse aplicativo aqui, ó, mais SAP Notes e KBAs, eu consigo ter diversas informações. Então, todas essas informações que eu estou falando com vocês são informações que estão na internet, tá? Então, lá desde 2016 eu estudo, eu venho desenvolvendo, participei de projeto, e tudo aqui está na internet. Não tem nada aqui que é segredo de Estado, que é segredo da SAP. Não existe isso, tá? Então, aqui, por exemplo, vou pesquisar uma nota, se atentem a esses componentes aqui, tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu quiser notas de Business Partner, eu consigo pegar e filtrar as notas por esses componentes aqui, ó. Eu filtro por componente, dou um iniciar, e aqui ele vai aparecer 6.285 notas. Eu vou ordenar aqui por data. Você não precisa ler essas notas, tá? Porque muitas dessas notas, elas são correções de programas. Então, ela corrige um erro no standard. Porém, aqui tem um tipo, aqui no tipo de documento, não, aqui, categoria. Então, o que eu sugiro para vocês? Filtrem aqui, consulting, fake, help to with problem. Então, são notas da SAP que ela... Aqui, por exemplo, ela lançou uma nota aqui no dia 18, ó. Como colocar o campo mandatório baseado na função de BP. Então, aqui eu tenho diversas notas, que são notas assim, que nos ensinam muitas coisas, tá bom? Aqui eu coloquei só um componente. Se eu colocar os outros, sucesso, eu vou ter muito mais informação. Deixa eu só ver uma pergunta aqui. As perguntas antes de eu avançar para os próximos tópicos, tá? Deixa eu abrir um PDF aqui para responder a pergunta do Alexandre. O Alexandre fez uma pergunta aí falando de intervalo de numeração. Aqui é o PDF ó, que eu fiz lá em 2017, pessoal. Eu não sei se algum de vocês aí teve esse PDF. Algumas pessoas às vezes me chamam e eu já estou com a versão nova dele já em fase final e em breve vocês vão receber.
Aqui, ó, aqui tem um desenho mais um pouco do CVI, tá? Tem as tabelas que fazem. E aqui tem um intervalo de numeração. Então, deixa eu só voltar aqui na pergunta do Alexandre. Tá. Quando eu configuro, a pergunta do Alexandre Folgado. Quando eu configuro o Business Partner vai ter um número, o cliente vai ter outro número e o fornecedor vai ter outro número. Esses números, eles podem ser iguais ou diferentes, tá? Então, aqui eu tenho a opção A, aonde o Business Partner tem um número, o fornecedor tem outro número e o cliente tem outro número. É um pouquinho feio essa solução, né? Então, no projeto de implementação, eu não vejo tanto... precisaria ser um caso muito específico para um projeto de implementação eu usar esse cenário. Aqui ao lado, eu tenho a opção B, onde todos eles têm os campos, a mesma numeração. Então, um projeto de implementação faz sentido, sim, utilizar a mesma numeração, tá? Porque, assim, voltando para cá, eu tenho o Business Partner aqui, 1070. Quando eu for criar um pedido de compras, eu vou ter que colocar o código 1080. Quando eu for criar um cliente, eu vou ter que colocar o código 1033. Então, fica confuso. Agora, na pergunta aqui do Alexandre, o Alexandre falou, Fábio, eu estou fazendo uma conversão. Numa conversão, o cenário já muda. Numa conversão, eu vou ter esse cenário aqui, inevitavelmente. Tá? Então, a gente pode até depois fazer... Posso até pedir ajuda do Eide, né? O Eide está aí com a gente, para a gente fazer um webinar de conversão, né, Eide? Acho que seria uma boa aí passar esse conhecimento para a galera. Então, imagine que você tem um ECC e você já tem um cliente, o mesmo CNPJ, né? Você já tem ele como cliente e ele como fornecedor. O que acontece? Você vai precisar criar um business partner. Então, você vai ter que escolher qual número que vai ser, né? Não tem como eu sincronizar essa numeração. Imagine, eu tenho pedidos de compras criados, tenho ordem de vendas, tenho documentos contábeis, toda na numeração antiga. Então, até onde eu conheço aqui, é inevitável sincronizar esses dados. Tanto que no projeto de migração, eu tenho que pegar todos os meus grupos de contas e criar novos agrupamentos na configuração para fazer um depara de 1 para 1 do agrupamento e grupo de contas. Pessoal, grupo de contas, tá? Vamos tirar da cabeça a importância do grupo de contas. Então, não saiam criando um projeto de implementação de S/4HANA grupo de contas que nem a gente criava no ECC. Não saiam criando grupo de contas no S/4HANA que nem a gente criava no ECC, tá bom? Deixa eu falar aqui, tem umas perguntas aqui ainda, espera aí. O Ramon perguntou aqui, estou no ECC e gostaria de migrar... aqui é o que eu acabei de responder, certo, Ramon? Um maluco disse que a SAP criou o view das tabelas e que os programas eles iriam funcionar. É verdade? Sim, é verdade, Nildeir. É verdade, totalmente verdade. Porém, isso se aplica mais lá para as tabelas BSEG, BSAC, BSIC. Essa questão de view para o S/4HANA, para o Business Partner e cliente fornecedor, ela é um pouquinho diferente, tá? A Fabiana perguntou, essas APIs é só para o HANA, tá? Não tem para o ECC, Fabiana. Essas APIs, como eu sei, só para o HANA. Como cadastrar uma filial? Acho que a Roberta me mandou a pergunta lá na Roberta e o Christian Hipólito. O que é a pergunta que chegou aqui? Eu tenho um fornecedor, eu tenho a matriz e tenho a filial. Como eu vou cadastrar aqui no meu sistema esse fornecedor? Então, eu vou ter 2 códigos. Então, pelo que eu entendi da pergunta, eu estou aqui no meu fornecedor matriz e eu tenho uma conta bancária aqui, uma chave de conta bancária. O que acontece? Quando eu criar o fornecedor filial, como que eu faço para usar essa mesma conta para cá? Não tem solução standard, tá, Roberta? E acho que foi o Christian também que mandou essa pergunta. Eu preciso replicar essa informação aqui. Então, desconheço uma informação que automatize isso, a não ser se eu tiver uma gestão mais avançada bancária, enfim, talvez tenha isso. O que eu posso tentar fazer é automatizar isso, tá? Fazer com que essas contas sempre ficam iguais e até se eu tentar cadastrar uma conta diferente na filial do que está na matriz, eu consigo dar uma mensagem de erro aqui no sistema, tá? Consigo fazer esse desenvolvimento de uma forma bem simples. Alessandra, a API que eu mostrei é específica para o HANA, sim.
Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O Rafael Aires. Conseguiram? Ó, o Rafael Aires falou lá da NTMC, bacana. O Desan, sabe se tem limite de tamanho na API para fazer carga? Não sei, Robson, mas acho que você pode fazer mais chamadas. Renata, tem um curso muito bacana. O Renato, olha aí que legal. A Renata levou um ponto importante. Pessoal, a informação está disponível, tá? A informação sobre a S4HANA está disponível. Aqui na OpenSAP, obrigado, Renata. Tá acontecendo aqui nesse momento um treinamento de conversão de S4HANA. Esse treinamento ele tem duas vertentes ali. Tem uma vertente que eles querem mostrar as funcionalidades da S4HANA e tem uma vertente que eles querem falar tecnicamente da migração. Então, aqui ó, esse curso aqui. Então, se você não tinha conhecimento desse curso, ou se você tinha e não fez, acompanhe. Esse daqui é dos requisitos técnicos e tem um outro dos requisitos funcionais, tá? Que vai ser lançado ainda. Então, uma parte técnica e uma parte funcional. Façam os dois, tá bom? A informação tá aí, pessoal. Wander, vou compartilhar o PDF, sim. Sabe o motivo de não ir à numeração via request? O intervalo de numeração, Wander? É um pouco arriscado, né? Ele pode ser diferente. Ó, o Wade topou fazer o webinar, que legal. Alexandre, quando eu migrar o cliente 200 e o fornecedor 1000 para o BP, esse link dos dois para o único BP é automático? Na verdade, o Alexandre, esse link ele já vai nascer no S4HANA, no ECC. Eu preciso fazer esse link antes de fazer a migração, de fazer a conversão, tá? Então, ativo o CVI no ECC. Então, o Leandro está perguntando aqui se ainda é possível utilizar a estrutura da KCLJ. Não sei, Leandro, não conheço essa estrutura, tá? Não conheço. Continuando aqui. Integração, tabelas, badges, tem outras badges aqui, tipos de BP, relacionamento, identificação fiscal. Identificação fiscal é algo bem interessante e eu acho que vai vir, acho que a pergunta que o Ramon fez de número estrangeiro. Então, aqui no Business Partner, deixa eu acessar outro. Eu vou entrar aqui na aba Identificação, tá? E aqui eu tenho a opção aqui das identificações. Eu vou abrir o menu. Opa. Aqui eu tenho o BR1 e o BR1 CNPJ, BR2 CPF. Então, eu tenho essas informações, essas identificações standard aqui que eu preencho e depois, quando eu gravo, essa informação vai lá para a LFA1 ou para a KNA1. Tá? O que eu acho mais interessante, que é algo novo que a gente consegue utilizar, o BP está trazendo diversas novas funcionalidades. Ele tem mais campos, tem mais abas, tem mais funcionalidades. Então, muita coisa que a gente precisava criar append no cliente ou no fornecedor, no BP a gente não precisa. Tem, por exemplo, esse contexto aqui ó, de números de identificação. Então, aqui, eu consigo criar números de identificação, por exemplo, código do cadastro da Anvisa. Eu sempre dou esse exemplo, não sei porquê. Mas o código no sindicato. Então, eu consigo criar aqui identificações do fornecedor. E consigo colocar até validade. Então, por exemplo, eu só posso vender para um cliente se esse cliente tiver um certificado válido lá na Anvisa. Eu posso criar aqui um tipo de identificação Anvisa, tá? Colocar aqui o código e colocar uma data de validade. Aí, quando eu for criar a ordem de venda, o sistema volta aqui no cadastro, verifica se o certificado está válido. Se tiver válido, deixa criar. Se não tiver válido, não deixa criar. Tá bom? Se a gente fosse estender muito aqui, tem muitas opções aqui do Business Partner. Eu queria abrir um pouco aí para vocês para pergunta agora, tá, pessoal? Porque se eu for falar aqui, a gente vai ter que pedir iFood e almoçar aqui durante o webinar, tá bom? Não é esse o objetivo. Então, eu vou abrir um pouquinho aí para perguntas. Acho que se alguém quiser falar também, acho que pode levantar a mão aí no Zoom, se alguém quiser falar. Aí eu abro o volume aí. Vando, sobre o grupo de contas, pode falar sobre a diferença do ECC de não criar muitos no S4HANA? Tá.
Legal. O Vander, eu vou criar aqui uma organização. Então, quando eu crio aqui um business partner, no caso, eu tenho esses agrupamentos, tá? Então, aqui é o que fizeram aqui, ó. Fizeram até uma coisa nesse ambiente que eu discordo, a não ser se for uma... Assim, eu não vejo necessidade, a não ser se for um projeto de conversão. Que nem aqui, ó, clientes PJ, clientes PF, clientes PJs. O que acontece? Vocês concordam, se eu criar aqui um cliente PF, certo? Aí eu dou a função, eu falo para ele que ele é cliente. Aí amanhã ele vira fornecedor. Aí amanhã eu venho e coloco aqui, ó, como fornecedor. Ou seja, ele é fornecedor, mas ele está no agrupamento clientes PF. Enfim, esse agrupamento ele serve para o intervalo de numeração. E o intervalo de numeração ele está ligado com o grupo de contas. Ah, eu vou falar, Oide, do relacionamento. Legal. Então, deixa eu entrar aqui na configuração de Business Partner. Parceiros de negócio. Não, na verdade, eu vou entrar na configuração do CVI, tá? Aqui, quando eu entro na configuração de CVI, eu tenho uma informação. Então, a pergunta do Wander foi, por que, Fábio, que eu não posso criar Por que eu não devo, né, criar diversos... muitos grupos de contas? Então, vou entrar aqui em configuração parceiro de negócio, configurações do fornecedor, e aqui eu determino a função, aqui, atribuição de campos. Deixa eu descer aqui. Aqui. Então, para cada campo daquele lá, do agrupamento, eu atribuo a um tipo a um grupo. Então, nesse caso aqui, fizeram até o quê? Criaram um para um. Só que não precisa. Nos projetos que eu participei de implementação, nós utilizamos só um grupo de contas. Só um grupo de contas. Por que a gente usava o grupo de contas, tá? No ECC? Para status de campo, para intervalo de numeração, etc. Só que aqui, quando a gente configura o status de campos no Business Partner, agora eu vou voltar lá no Business Partner, eu não preciso do campo grupo de contas para deixar um campo obrigatório ou não. Eu tenho 4 opções diferentes, aqui, ó, configurações globais, configurações de tela, não é aqui, modificações de campo. Então, eu consigo determinar a obrigatoriedade dos campos por mandante, por função, por atividade e por tipo de parceiro de negócio. Então, aqui pelo tipo de parceiro de negócios, eu consigo falar se o campo é obrigatório ou não. Tá? Então, cuidado, aí avaliem bem se realmente precisa criar muitos grupos de contas. Vamos lá, perguntas. O Walter Santana, se puder explanar as configurações necessárias de BP para o processo de transferência entre centros STO. As configurações são as mesmas, tá? A única mudança aqui, Walter, deixa eu ver se eu acho um caso aqui. É que aqui na função, se eu não me engano, poxa, eu até mandei para um amigo esses dias. Acho que aqui dados gerais. Aqui eu coloco o centro, tá? Ó. Então eu crio um business partner, dou essa função e aqui eu coloco um centro e ele já amarra o centro ao fornecedor. Leandro Carvalho, a pesquisa por identificação fiscal foi disponibilizada nas novas versões? Ô, Leandro, boa pergunta, bacana. Ela foi disponibilizada nas versões antigas, tem uma nota que você ativa, deixa eu ver se está ativado aqui. Tem uma nota que você cria uma nova aba na ajuda de pesquisa. Então, eu estou aqui numa versão nova, de certa forma, estou na 1809. Ela não está aqui, mas existe uma nota, Leandro, que você ativa, tá? É bem simples. Você coloca... Bom, não vou procurar a nota aqui, mas deixa eu anotar esse ponto. Search BP
ID, sei lá, by identification. Vamos ver se eu consigo mostrar o Fiore ali ainda, tá? Bom, eu não vou achar nota aqui agora, de bate-pronto assim, Leandro, mas tem uma nota que faz, tá? A nota tá aqui, pô? Aonde? Nem vi. A nota tá aqui, não vi. Tá certo, ó, bacana, a nota que o Leandro colocou aqui. Obrigado, Leandro. Deixa eu colocar aqui o código dela, é 2381595. Opa. Então, essa nota... Eu estou na versão de 1809 aqui e não veio esse standard, né? Eu acho que precisa implementar também. Eu implementei essa nota aqui. Deixa eu ver para qual versão que ela é válida. Aqui, ó. Ela é válida para qualquer versão do S4HANA, né? Então, precisa ativá-la também. Valeu, Leandro. Criei o BP com o mesmo número do centro. Ok. Cláudio Serpa. 2 perguntas. Essa gravação ficará disponível? Posso citar novamente o webinar da SAP sobre BP? É uma nota que está aqui, o webinar, o Serpa. Essa nota aqui, ó. Vou passar aí para vocês. A gravação vai ficar disponível. Pessoal, eu levo um tempo para disponibilizar essa gravação, porque eu, como se fala? Eu edito, e no último webinar que eu fiz, né, que eu estava falando lá no começo, para quem não estava, né, eu fiz já 2 webinars, um de localização no S4 e um de IVA no S4, do IVA no BRF, então foi um IVA ao vivo, foi à noite, esse foi bem ranzão, nós ficamos acho que 1h30, 2h30, e nós fizemos a implementação de um BRF do IVA ao vivo ali, na prática mesmo. Muita gente participou. O primeiro webinar está gravado, está no site. O segundo webinar eu tive problema na gravação. O áudio ficou ruim, o vídeo não ficou bacana. Então, o segundo eu não consegui gravar. Esse eu estou gravando e depois eu edito e coloco lá no meu site, tá? Fiquem de olho aqui nos próximos webinars e contribuam. Deixa eu ver aqui mais perguntas para a gente fechar, tá, pessoal? O Wade falou para mostrar o relacionamento, né? Peraí, pediu para mostrar aqui. Aqui no BP, eu vou usar lá o Fiori também depois. Aqui no BP eu tenho essa parte de relações. O que eu faço nessa relação? Eu falo que esse business partner aqui, ele tem, por exemplo, ele é uma subsidiária, tá? Então, estou falando aqui, ele é uma subsidiária desse outro aqui, ó, do 1, 2, 3, 4, 12. Deixa eu... não é uma organização, deixa eu colocar esse daqui, ó. Então, eu crio aqui um tipo de relação. Vou criar mais um aqui, vou criar para o 3.000 também. Folgado, Marques. Deixa eu pegar o 2.000. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma relação. Não estou conseguindo criar muitas relações aqui por causa do ambiente. Aqui é um ambiente de estudo, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho uma relação, né? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que esse parceiro de negócio é subsidiária desses dois aqui. Quando eu tenho uma outra visão, onde que fica? Aqui, ó, representação, lista ou diagrama de rede. Aqui, ó. Então, eu consigo ter o relacionamento entre os business partners e consigo modificar também depois... Consigo visualizar o inverso também. Essas informações, elas não interferem no pedido de compras ou na ordem de vendas, tá? Porém, eu consigo fazer uma regra de negócio bem específica usando essa funcionalidade. É um exemplo que eu dei, que eu estava até conversando com ele, converso com algumas pessoas, eu posso usar essa estrutura aqui para controlar o impacto no meu negócio. Então, vamos lá. Imagine que saiu uma notícia aí que o sindicato de petróleo lá de Recife vai entrar em greve, e eu tenho uma empresa lá em Recife que tem negócio nesse segmento. Então, se eu fizer esse cadastro aqui, eu consigo selecionar o sindicato,
e verificar quais são os meus fornecedores e os meus clientes que têm relacionamento com aquele sindicato. Logo, eu consigo avaliar qual o impacto que essa greve vai ter no meu negócio, na minha operação. Tá? Tem o pessoal de SD, tá? O crédito mudou, eu preciso usar o FSCM agora também, tá? Então, eu tenho novas funções aqui. Na verdade, já tinha, mas eu preciso usar, que é a UKM 00 para gestão de crédito. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. É possível criar mais de um BP com o mesmo CNPJ com inscrição de estadual diferente? Denis, é possível, porque eu tenho uma configuração que eu falo se pode criar duplicado ou não. Pessoal, muito obrigado. Vou precisar encerrar aqui. Bacana a participação de vocês. Espero vocês no próximo webinar.